Pai, Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais uma parte do vídeo, que eu já postei duas partes, aqui tem mais uma parte. Esse vídeo é muito importante para você que é homem, porque é um alerta a todos aqueles que ainda não casaram, né? E também alguns conselhos para quem já casou e está nessa situação. Né? Deus permite a gente passar por dificuldades que é para a gente poder vivenciar e ser o instrumento de prevenção de sofrimento de outros homens de Deus. Esse vídeo aqui, o tema é Não Case com Mulher Rixosa. Essa aqui é a terceira parte. E nessa parte agora aqui nós vamos falar sobre o seguinte aspecto. Diz, a mulher rixosa é um instrumento de Satanás para a destruição da própria casa, da vida espiritual do pastor e da obra de Deus, né? Aqui por escândalo. E aqui eu vou falar como é que o diabo usa a mulher rixosa para os seus objetivos. Né? Você compartilha esse vídeo porque o diabo tem investido pesado no meio dos casamentos. E o celular, com os seus aplicativos, se a pessoa não souber usar, ele tem deixado muita gente morno, especialmente as mulheres, que não percebem essa sutileza do diabo. Jesus disse que a ciência iria se multiplicar. Nós podemos usar da ciência em prol do reino do céu, mas não podemos deixar a ciência nos manipular e dominar. Porque o ladrão, ele é um roubador de tempo do servo de Deus para ter tempo de ler a Bíblia, para você não jejuar, para você não orar, para você não santificar, para você não vigiar, para você não evangelizar e também não aguardar a volta de Jesus. E o maligno, ele tem trabalhado pesado para atrair por meio da concupiscência dos olhos os engodos, né? O que eu tenho sabido aí de colegas meus que são pastores, que o casamento está abalado por causa do celular e não sabia usar, tá? Só Jesus. Então, e isso por meio essa suposta domínio da tecnologia sobre as mulheres tem feito o diabo usá-la como ferramenta para não ter espaço de buscar a Deus. Ficam fragilizadas as suas vidas espirituais, é onde o diabo entra, né? E a primeira coisa que eu falei, a mulher rixosa não tem o Espírito de Deus. Vamos ver aqui que o Salomão, a causa dele se ferrar e também ter uma vida destruída, foi por causa dele se envolver com pessoas de julgo desigual. Então, além daquele texto que eu já falei para você, nesse vídeo aqui, esse estudo ele tem 4 partes. Essa é a terceira e vai ter uma parte final que eu vou fazer. Peço perdão para os irmãos aí que é um tempo ausente, porque a luta é muito pesada. A gente quer militar, a gente tem uma vida muito... Quando chega no final da carreira da gente, eu tenho um papel de conselheiro no meu quartel lá, né, que eu sou fuzileiro, e isso demanda muito trabalho. Eu quase não tenho tempo, sai à noite, chego à noite. Além de orar pelas famílias, né? Falando em família, eu peço oração por você que está vendo esse vídeo, para orar pelo meu filho, Daniel, que é um satanista. O diabo conseguiu dominar a mente dele. Eu fiz a minha parte, o menino jejuava comigo, ia para as ruas, evangelizávamos. Desfazia o trabalho de macumba com 7 anos. Mas ele deu mole, porque não foi falta de ensino, não. O diabo tentou me acusar dizendo que eu era culpado. Digo, não, Deus é minha testemunha. Porque se fosse por esse motivo também eu seria um satanista. Eu passei por isso aí, meu pai descobriu, né? Mas eu não fiz como pacto, como ele tem. Serve o diabo, ele tem um canal no YouTube. O nome dele é Daniel Silveira Ramos. Tá literalmente se vendo Satanás, Mamon, né, Astarote, esses demônios aí. Então eu peço oração que eu estou jejuando por eles. Eu vou parar de jejuar e orar quando eles se converter a Cristo. E o diabo tem mandado os demônios me atacar aqui, né? Porque como a pior guerra é aquela que o diabo leva para dentro do seu território. Como caso a Rússia atacou a Ucrânia e levou para dentro do território dela. O diabo faz a mesma coisa com a gente. Então peço oração dos irmãos aí, porque minha cruz é muito pesada. Mas eu não pretendo largar ela não, né? Então, esse vídeo aqui, como eu disse, ele tem... Isso aqui é a terceira parte, tem 4 partes. É uma vacina para aqueles jovens que vão se casar, para saber como escolher. E antes de você casar,
assiste esse vídeo todo para você entender o que Deus está falando contigo, para você não cair na esparrela que muitos pastores caíram e pagam um preço terrível. Principalmente, né, eu conselho para você não procurar beleza exterior. Peça de Deus direção primeiro, ore, seja cauteloso, não pense com a cabeça de baixo, mas com a cabeça de cima, que é um provérbio militante fala, né, e não passe pelo inferno que muitos pastores passam, por não ter sabido escolher. Né? E você que é mulher rixosa que está vendo esse vídeo, Deus pode mudar você se você deixar ceder para Ele. Mas dificilmente a mulher rixosa muda, porque ela não tem humildade. Então vamos aqui. Né? Os textos que eu sempre falo no vídeo, fala, Provérbio 21, 9 e 19, Provérbio 27, 15, Provérbio 19, 13, Provérbios 31, 30, Provérbio 19, 14 e Provérbio 18, 22. O que nós vamos abordar hoje vai abranger dois aspectos, né? Primeiro nós vamos ler em 2 Coríntios 6,14, né, que Deus dá muito claro que o diabo, quando ele percebe a vez que o homem tem um chamado de Deus, como eu, das pessoas assim, então ele sabe que se ele botar uma pessoa no caminho que seja uma pessoa rixosa e não tenha Deus, ele conseguiu a vitória dele, porque vai ser um trilhar muito pesado. Que você tem uma pessoa que escolheu por companheira para que a pessoa ama a obra de Deus, foca em Jesus, tem Deus como todo seu objetivo principal, é uma bênção. Né? Eu tive um pastor assim, o pastor Roberto Bruce e irmã Joel Moro Lance, os dois tinham chamado. Ele soube escolha, mas quando a pessoa tem uma pessoa que não está nem aí para Deus, que tem um coração rancoroso e rixoso, é como a Bíblia fala, prefiro morar numa casa de goteira do que numa casa ampla com mulher rixosa. É horrível, como com a pedra no sapato. Mas não pode largar. Quem meteu a mão na cumbuca tem que ir até o final, meu filho. Se escolheu errado, o culpado foi você, não foi Deus, não. Entendeu? Então esse texto aqui diz assim. Mas a pessoa que toma pancada na cara, sem fome de Deus, não vai querer deixar outros milhares que estão aí procurando escolher mulher para depois estar lamentando os pés de Jesus. Então, é melhor um sofrer do que 50 sofrer. Então, entenda o que eu estou lhe falando. O primeiro texto que eu vou ler aqui é 2 Coríntios 6,14. E depois nós vamos ler 1 Reis 11, versículos 2, 5, 6, 7. Então, 6,14 diz assim. A palavra que eu conheço, mas eu vou falar. Diz assim. E o versículo seguinte. Não vos prendais a um jugo desigual. Jugo é aquela peça de madeira que é colocada em cima dos dois bois. Né? O jugo não é o boi. Né? Desigual tem que ser igual. Ou seja, você tem que pegar uma pessoa que seja serva de Deus, escolhida por Deus, tenha o mesmo jugo que você, que caminhe junto. Imagina você querendo ir para frente no jugo e a pessoa tentando vir para trás. Você vai sofrer. Ou então a pessoa ficar parada, não lhe ajudar. É horrível. O casamento, quando a pessoa escolhe a pessoa errada, ele vai sofrer pro resto da vida. Aprenda isso. Às vezes é melhor morrer a casar com a pessoa rixosa. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça, que seria a pessoa que é infiel, a pessoa que não tem chamada, a mulher rixosa, com a justiça, né, que é o servo de Deus, a pessoa que ama o Senhor, que foi chamada por Deus, ama a obra de Deus, com a injustiça. E que comunhão tem a luz, que é o servo de Deus, com as trevas, que é a mulher rixosa ou a ímpia. Que concorde há entre Cristo e Belial, seria o diabo e Jesus. Que parte tem o fiel com o infiel. Aqui ele faz um contraste entre a mulher de Deus e a mulher rixosa. Um homem de Deus casado com uma mulher rixosa, meu amigo, é horrível. Terrível. E que consenso tem o templo de Deus, conduzido porque sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, serei seu povo, serei seu Deus, eles serão meu povo. E diz assim, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toquei nada imundo, vos recebereis, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Tem analogia com as imagens de cultura, mas aqui nós aplicamos exatamente para se apartar. O inimigo, ele sonda todo o servo de Deus, eu sei de carteirinha. Quando o cara é jovem, não tem a cabeça do cara que vai fazer 52 anos como eu. E aí onde o diabo entra. Quando nós somos jovens, nós não temos maturidade espiritual, porque o jovem tem que fugir do desejo da mocidade. Quer casar? Busca uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma velhinha, pergunta para ela orar, peça para sua mãe, você mesmo faça uma campanha. Sabe que o diabo vai colocar para você primeiro um prato de filé mignon, todo cheirosinho. É aparência. Mas você não pode cair nesse engodo.
Né? Que a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são um caminho de morte, por analogia de sofrimento. Então, aqui a Bíblia, crente não casa com ímpia. Ponto. Ah, mas é bonitinho, tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Beleza não traz felicidade. Mesmo aquela pessoa que ele chama de feia, porque para mim nenhuma mulher é feia. Todas elas são imagem de Deus. É melhor casar com a pessoazinha sempre lá, né? Do que pegar uma bonitinha e se ferrar. Conheço um pastor que ele era solteiro, estava para casar, e apresentou uma mulher. Usou outro irmão, um presbítero, para apresentar uma mulher de Deus para ele. Não era tão belinha como ele gostaria, né? Que foi pela beleza exterior. Desprezou. Esse pastor viveu uma vida ferrada. Horrível, sofrendo todo dia praticamente. Aí Deus deu a primeira tentativa. Aí veio outra, desprezou de novo. Aí a terceira foi a emboscada do diabo e se ferrou. Então eu não queria passar por aqui esse pastor que eu conheço que passa hoje. Mulher rixosa. Acaba com ele em tudo, que você vai aprender sobre isso aqui. O exemplo disso é Salomão. Né? Tu imagina quantas mulheres rixosas Salomão tinha, porque ele escreveu vários provérbios a respeito disso. 1 Reis 11 diz assim, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, que aqui eu diria as mulheres de julgo desiguais, né, as que são infiéis das trevas, que eu falei lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Além das filhas de Faraó, da filha de Faraó, que ele trouxe para dentro da casa dele, as Moabitas, que é, né, as Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, né, das nações que o Senhor Deus tinha dito aos filhos de Israel. Aqui entenda Israel também nós, povo de Deus. Não entrareis, Israel, se não ter conjunção carnal. Porque o diabo está potencializando nas igrejas a beleza exterior. E aí que você quebra. É aí que o diabo te apresenta, porque ele é mulher rixosa, ela não se revela de primeira. O diabo consegue fazer ela ficar oculta depois que está tudo amarrado aí, que o abacaxi descasado, que você vai ver quanto pau se fabrica com a jangada. Aí você vai sofrer muito, em tudo. Só não morre porque Deus não deixa você morrer. Muitos morrem de angina. Não entrareis a ela, e ela não entrarão a vós. De outra maneira, elas perverterão o vosso coração. Ó, se o cara não for forte, vai pro saco. Quantos homens dizem que eu conheci que a mulher mudou a cabeça, parou de orar? Uma porque fez a cabeça, outra que era tanta luta que o cara não conseguiu. O diabo fazia a mulher rixosa, ela é minha preguiçosa. Ela satura o homem com todo tipo de trabalho. Não estou dizendo aqui eximindo a parcela que o homem tem com a esposa, não. Estou falando daquilo que a gente que tem o dom de Deus percebe. O diabo, ele, aí o cara chega cansado, a pessoa não tem o mínimo tato, não dá um copo de água para a pessoa, não bota as coisas de Deus como em primeiro lugar, não está nem aí. A mulher rixosa, eu vou ler aqui para você depois uma das características que Deus me deu aqui, ela não prioriza as coisas de Deus. Diz assim, é o versículo 2, eu vou ler o versículo 2, 5, 6, 7. Diz assim, e esta se uniu Salomão com amor. Né? E o versículo 5 diz assim, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, Astarte, que é a deusa da sensualidade, o demônio da sensualidade, deusa dos Sidônios, em seguimento a Milco, abominação dos Amonitas. Aí o versículo 6 diz assim, assim fez Salomão que era mau. Ele buscou mulheres que o diabo deu, em vez de buscar as mulheres do Senhor. Aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Então, de posse desse versículo, eu quero ver o meu comentário aqui sobre a mulher rixosa. Então diz assim, isso aqui é um resumo que eu faço para você entender como é complicado, como é dolorido, como é horrível, como é satânico, como é diabólico, como é, digamos assim, escravizante, como é doído, como é horrível um homem de Deus morar com a mulher rixosa. Terrível. Diz assim, a mulher rixosa é um instrumento de Satanás para a destruição da própria casa. Por que da própria casa? Porque ela arranja briga. Aí o filho com trauma. Aí o que o diabo faz? Bota a culpa no marido. Aprenda você. Homem nenhum se ira sem ser provocado. Isso aí é regra. Então, da vida espiritual do pastor, é lógico. Uma pessoa que está focada em Deus, tem uma mulher que vê que a pessoa não se preocupa com o reino de Deus. A pessoa é briguenta, grita. Tu imagina como é que isso afeta o coração da pessoa. Né? E da obra de Deus por escândalo. Porque o diabo trabalha assim. Quando nós sabemos que o nosso testemunho é muito importante. Como é que o diabo destrói a vida espiritual de um pastor? Ele bota uma mulher rixosa na vida dele
para essa mulher provocar, porque nós, servos de Deus, temos um senso de justiça muito forte. Ele falou que a gente pode se irar, só não pode pecar. Só que a mulher rixosa, ela fica batendo, o que na Bíblia chama o gotejar da mulher rixosa, tum, tum. Ela perturba a moral do homem, perturba o equilíbrio do homem, perturba a sensibilidade e perturba a vida dele com Deus. Se o cara não for pessoa de jejum, oração, conheço um pastor que Deus falou para ele assim, ó, para você vencer, o cara casou com a mulher rixosa, sabe como é que ele vive? Jejuando todos os dias, senão o diabo arrebenta com ele. Então, esses três aspectos o diabo usa para a mulher. A rixosa, ela destrói a própria casa dela, a vida espiritual do pastor e a obra de Deus por escândalo. Aí vamos aqui aos aspectos, vamos provar isso. Primeira coisa, como o diabo usa a mulher rixosa para os seus objetivos? Que é que o diabo usa a mulher rixosa para destruir a vida, a casa dela própria, que destruição não vai nem sempre ela ir embora. Ela destruir a vida sentimental e espiritual dos filhos, que aí fica o inferno. A vida espiritual do pastor, porque ela atrapalha o homem de Deus buscar Deus, fazer a obra de Deus, tudo. E a obra de Deus, por meio do escândalo. Como é que o diabo usa a mulher rixosa para os seus objetivos? Vamos lá. A mulher rixosa não prioriza o reino de Deus, mas o seu próprio reino, os seus interesses. Onde Jesus falou assim, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seculares vos serão acrescentadas. A mulher rixosa, ela não consegue ver isso aqui. Ela não tem fé em Deus, porque ela não tem o Espírito de Deus. Então, a pessoa, quando é rixosa, uma primeira característica, você vai perguntar para ela, sua namorada, vem cá, o que é mais importante para ti, a obra de Deus ou as tuas coisas materiais? Essa é uma pergunta que você fazer para pretendente que o diabo colocar no seu caminho para descobrir se é rixosa ou não. A mulher rixosa vê os seus interesses como o seu Deus e o centro de seus interesses. Como o diabo agiu em relação à rebelião no céu. Onde eu quero chegar isso aqui? Seus interesses. Você observa a mulher rixosa, se ela focasse em Deus, ela ponderaria as palavras antes de falar, de maneira que aquilo não afetasse a obra do Senhor. A mulher rixosa, ela fala pelos cotovelos, ela não analisa antes de pensar, e se o marido a interrompe para fazer uma alusão, para ver se abre o dela, ela não se cala. Assim que é a mulher rixosa. O diabo fez isso, o diabo priorizou o ego dele, ele não priorizou a vontade do Pai. Então, da maneira que a mulher rixosa é, o seu mestre é que é o diabo. 3. A mulher rixosa não entende a importância de instruir os filhos nas coisas de Deus. Esse amigo meu que é pastor, ele fala que a mulher ela fica no celular direto. Aí chega, não ensina os filhos a orar, não põe a hora de comer, não bota os filhos para comer, não seleciona as coisas que ele tem TV lá, ela não explica para isso aqui é coisa do diabo. Fica no celular, o menino joga na televisão na babá eletrônica e ó, deixa rolar. E ele falou comigo, olha, ouviu falar que a mulher parecia um diabo. Não, que eu não sabia, parecia um cão. A mulher rixosa não aceita ser corrigida. A mulher rixosa não aceita ser repreendida. Então você testa quando for orar a Deus, se tiver problema, enquanto o Senhor não te mostrar, tu fala um teste, dá um aperto nela, só está errado. Fala com ela um pouco, a voz madura, se ela vai se sublevar contra você, não pode me explicar. É um sinal, para você não cair nessa parada que esse pastor amigo meu caiu. A mulher rixosa nunca admite ser a culpada pelas coisas de casa da errada. Ela sempre põe a culpa no marido. Se tiver uma namorada que bota a culpa em tudo. Ah, você é o culpado daquilo. Porque uma das coisas do servo de Deus é a humildade. Ele analisar, porque eu estou errado aqui. Mas a mulher rixosa, como ela tem demônio dentro dela, ela não admite a culpa. Para sempre colocar no homem o sentimento de culpa. O diabo, muitas pessoas se matam hoje por causa do sentimento de culpa. Porque os demônios que estão na mulher rixosa, eles têm uma capacidade de manipular. Se o pastor, o homem de Deus não for mulher dele, se ferra. Porque o diabo manipula e o cara começa a se matar, se suicidar por causa do desejo, do sentimento de culpa. É isso que o diabo faz. Porque, olha, se você vai considerar a pessoa que está errada e a pessoa é manipulada pelo diabo para jogar essa culpa em você, se você não tiver um tato, é eu mesmo. Daqui a pouco está se suicidando, tomando remédio, né, com um colega, um rapaz se matou a semana, ali uma pessoa que eu conhecia, por causa do sentimento de culpa. O diabo é esperto, então a mulher rixosa, ela destrói o próprio marido. Por isso que eu falei, muitos caras se mataram porque casaram com mulher rixosa e o diabo fez ela colocar a culpa no marido. E se Deus me deu um dom para eu plotar tudo isso, o diabo é astuto, pessoal. Não brinque com o diabo, viu? Então ore muito, meu filho. Nunca vá atrás de mulher por beleza. Chore na presença do Senhor. Deus não deixa eu casar com mulher rixosa. Em nome de Jesus. Por favor, não case, não vá atrás de beleza. Espere em Deus. Seja paciente.
O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor e me atendeu, porque você não sabe o que é casar com mulher rixosa. É horrível. Então espere em Deus, Ele vai te dar a mulher certa. Seguindo, a mulher rixosa não tem discernimento e nem tato para perceber que é usada pelo diabo. Ela não tem. Se você falar com ela, não é o diabo, não, é assim. Porque quem tenta as pessoas não somos nós, não, Satanás. O diabo tentou Pedro. O diabo tentou Jesus. Uma mulher, ela é de Deus, ela não é de porra, mas foi o diabo que me usou. Se você falar para fulano, foi o diabo que te usou, e ela não admitir, creia que está diante de uma mulher rixosa. Então a fase do namoro é para você descobrir se a mulher é rixosa ou não, porque o diabo ele vai fazer tudo para te camuflar. Aí depois que você casou, meu filho, aí já era, porque casamento é um só. Depois que casou, não tem que matar, separar, é só que a morte. Aí tu vai pagar o preço, vai comer o pão que o diabo amassou, porque você não esperou em Deus. Continuando. A mulher rixosa nunca se cala, mesmo quando está patente a sua culpa. O pastor falou comigo, varão, às vezes está claro que ela está errada. Mas o diabo que está na mente da pessoa não foi ela parar para refletir. Ela fica blá, 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 igual uma metralhadora, falando em cima. A nossa mente foi forjada por Deus assim. Para a gente, quando um falar e o outro calar. Mas a mulher rixosa não tem disso. Entendeu? Então, você tem que pedir para Deus nunca deixar você casar com a mulher rixosa e cair na armadilha da mulher rixosa. Porque ela não se cala. A mulher rixosa tem os pensamentos manipulados pelos demônios e não percebe tal ardil. Isso aqui é um engano por causa da arrogância e da soberba. Pedro não percebeu que foi o diabo que usou ele. Ele falou assim para Pedro, para trás de mim, Satanás. O Pedro tomou um choque. Ele não sabia que era o diabo. Então, quando a mulher é rixosa, ela não percebe isso. 8. A mulher rixosa não põe comida à mesa para o marido e não oferece você quer um copo com água quando o coitado chega do trabalho. Esse pastor falou comigo, varão, eu chego às vezes cansado. A mulher não pergunta para ele, como é que foi seu dia? Está com fome? Você já jantou? Não. E geralmente a mulher rixosa, quando chega assim, o diabo já sabe que o cara está chegando, ele já prepara uma bomba. Ele começa a jogar um monte de problema em cima da cabeça do pobre do homem cansado. Aí o cara está nervoso, aí ela se põe de vida. O cara. Você entende como é horrível viver com uma pessoa rixosa? Porque eu perguntei para várias pessoas. O cara chega do trabalho, como é que foi seu dia, fulano? Por mais que ela tenha um monte de filho. Eu lembro da minha mulher, da mãe com meu pai. Meu pai chegava assim, aí, velho, quer um copo com água? E olha que minha mãe traiu meu pai. Meteu o pé na gente com 7 anos. Mas enquanto ela estava com meu pai, ela tratou meu pai bem. Meu pai chegava, preparava a comidinha dele. Ninguém chegava em cima do meu pai. O velho chegava para comer. A mulher rixosa não é assim. O cara chega cansado, ela não tem tato, porque primeiro ela não está nem pro pobre do marido. Não tem compromisso com a obra de Deus. Não tem compromisso com o marido. Não se preocupe, o marido simplesmente é um escravo dela. Do desejo dela. Ela não está isso. O cara está cansado, está com dor na barriga. Porque você passou o dia todo com fome. Às vezes dá você na péptica. A mulher rixosa ela não tem esse tato. Por quê? Você que tem o diabo não tem amor por ninguém. Imagina uma mulher rixosa com uma legião de demônio dentro de si. Como é que vai ter pena do marido? Isso é praxe, o marido chegar em casa, a mulher dá um copo com água para ele, botar a comidinha pro cara colar. Aí depois quer amor. Trata o cara ruim, trata o cara com um cachorro, que, por exemplo, no meu quartel, em que é super bem tratado. Um colega meu que tem a mulher rixosa disse, olha, eu queria que a mulher me tratasse como eu trato no quartel. Eu digo, rapaz, eu tenho que jejuar a Deus, suportar calada. E a pessoa falou que a pessoa me matar, não mate não, deixa na mão de Deus. Vai sofrendo calado como Jesus sofreu na cruz, né? Então, ela não faz isso. A mulher rixosa não tem a humanidade de perguntar para o marido como foi o dia do coitado. Já perguntei várias coisas. Rapaz, não, rapaz, é assim mesmo, é desse jeito. Porque ela vive no mundinho dela. Como Maria não tem amor pelo marido, ela não vai perguntar nunca. Porque a pessoa não tem tato. A pessoa não tem amor pela pessoa. Se ela não ama a si mesma, como é que o diabo vai ter amor para perguntar à pessoa como é que foi a pessoa? Não tem tato. A mulher rixosa não retira os filhos de cima do marido quando é que ele está fazendo as refeições. Né? Meu amigo que é pastor, que é mulher rixosa, ele vai comer, chega lá, o menino está em cima, porque essa criança é muito pegado com ele falou comigo. O pobre querendo comer, o menino comendo em cima. Às vezes não estão comendo, e ela lá no celular, assim. Diz, rapaz, me dá uma raiva, eu digo, rapaz, varão, você não foi o culpado por ter escolhido essa mulher? Fui, porque ela achava que ela era bonitinha, digo, quem vê cara não vê careta, meu filho. Tá lá sofrendo, ó. Então, entendeu como é sério? Você vai sofrer o resto da vida se você
foi atrás de beleza casar com uma mulher rixosa? Continuando. A mulher rixosa atribui tudo de errado no lar ao marido. Por quê? Tudo que acontece, ela não acontece, não é? Porque se o marido está triste e aborrecido, ninguém se aborrece do nada. Ninguém fica irado do nada. Ninguém começa a falar, gritar do nada. Porque o diabo manipula a mente da mulher rixosa para ela provocar o marido, que o diabo sabe como manipular. Olha, os demônios são peritos em saber manipular a mente de homem. Eles sabem o nosso ponto fraco. E aí a mulher rixosa, ela é a ferramenta dele para destruir o próprio casamento. Ó. Então eu peço para você, em nome de Jesus, jejum e ore, espere o Senhor lhe mostrar por tudo que é sagrado no mundo. E a última aqui para finalizar diz assim, a mulher rixosa tem um lugarzinho no inferno, se não se arrepender, admitir a culpa e parar de ser rixosa. Porque a mulher rixosa, Deus pode mudar ela. Mas dificilmente, eu nunca conheci um pastor, um amigo meu, me falar que a mulher rixosa, que ela mudou. Mas Jesus muda. Então, para você, jovem, que vai casar, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, espere. O orgasmo dura 7 segundos. Deus vai dar uma mulher para você. Não pense só em sexo, não, em belezinha. Não. Isso aí é 7 segundos. E tu tem assim, a vida de aborrecimento pro resto da vida. Ó. A tua vida atribulada quase 24 horas. Tu vai chorar, tu vai sofrer. Tu vai derramar lágrimas de sangue. Não passe por que esse pastor amigo meu passa. Espere em Deus. Ok? Então, que Deus te dê força. Jejum e ore. Procura uma irmãzinha velhinha para ela escolher. Me várias horas para me dar uma esposa para eu casar. Para você não passar por que esse amigo meu passa. Uma vida de inferno. Ele aguenta porque Deus sustenta ele. Entendeu? Ouça esses conselhos, compartilhe esse vídeo. Vai ter a última parte que eu vou falar para concluir. Mas não desista, não se entregue, não se divorcie. Olha, suporte calado, porque não é filho do diabo, usa a mulher rixosa para te provocar, para você agredir, para te levar para a delegacia, para te prender. Esse que é o plano do diabo. Ou você matar ela, não faça isso não. Não é fácil, é horrível. Mas peça para Deus da graça que você vai suportar. Lembre que o sofrimento dessa terra não é para se comparar com a glória que nós vai ser revelada. E você, mulher rixosa, vai ver esse vídeo aqui, tome vergonha na cara, se arrependa, senão tem um lugarzinho no inferno para você, porque você destruiu a obra de Deus, destruiu seus filhos, destruiu a vida espiritual do seu marido com o seu jeito maldito. Deus pode mudar se você for humilde. Pode mudar você sim. E jovem, não esqueça, é horrível, horrendo casar com a mulher rixosa. Por isso Salomão falou, esses versículos. Deus falou para não se prender em julgo desiguais com o infiel. Espere com paciência, o Senhor te dará a pessoa certa. Aí você vai ser feliz. Baruch Atadonai. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor Deus, que esse jovem que vão ver esse vídeo entenda a mensagem que eu quero passar para ele. Que eles venham orar e esperar em ti. Porque do Senhor vem a mulher prudente. Em nome do teu filho Jesus. Amém.